Olá, meu nome é Diego e o tema da aula de hoje é operações do hardware do computador. Aqui nós temos um exemplo de uma operação aritmética, né, em que nós temos aí tanto a adição quanto a subtração. Ela sempre vai ser composta de 3 operandos, certo? Então nós temos aqui a instrução add, temos aqui um destino e temos aqui vírgula, uma origem, vírgula, outra origem, né? O que essa instrução aqui quer dizer para nós? Quer dizer que A recebe B mais C, né? Então aqui como sendo o destino e aqui como sendo as duas origens, a instrução para o processador é de uma adição, certo? Então observe que cada instrução ela realiza uma operação, certo? Toda operação aritmética possui esse formato, né? Quando nós falamos da arquitetura MIPS. Exemplo, como colocar a soma das variáveis B, C e D e E na variável A, né? Então, como isso poderia ser feito? Então, observe que se eu fosse fazer isso aqui, né, utilizando, por exemplo, a linguagem C, né, bastaria eu fazer A, que é igual a B mais C mais D mais E. Né? Pronto. Na linguagem de alto nível, eu tenho ali uma linha com essa instrução de alto nível. Né? Quando a gente parte para a arquitetura MIPS, e várias outras também utilizam isso, nós temos aqui a necessidade de utilizar 3 instruções, certo? Então, primeiro eu vou pegar o valor de B e de C e colocar em A. Depois eu pego o valor de A com o valor de D, né? Eu vou fazer essa soma e novamente colocar em A. E uma terceira instrução, vou pegar novamente, né, a variável A, né, pegar aí a origem e colocar ambas, né, somadas aqui no destino A. É isso que a gente faz. Princípio de projeto 1, né? Quando se fala em princípio de projeto, é como projetar esse conjunto de instruções, né? Então a simplicidade favorece regularidade, né? Então a regularidade torna a implementação mais simples, né? Porque eu tenho algo que está sendo sempre feito da mesma forma, né? E a simplicidade permite desempenho com menor custo, né? Então, ou seja, quando eu tenho alguma coisa simples, né, que é o contrário de complexo, quer dizer que a gente consegue executar essa ação de uma maneira mais fácil, né? Então, se eu tenho algo mais fácil para ser feito, subentende-se que eu consigo fazer mais numa determinada unidade de tempo, né? Então, a simplicidade pode levar aí ao maior desempenho com menor custo, né? Quando se fala em custo, estamos falando aqui do custo computacional. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Esse exemplo trata de compilando 2 instruções de atribuição em C no MIPS. Vamos analisar. Este segmento de um programa em C contém as 5 variáveis A, B, C, D e E. Como o Java evoluiu a partir da linguagem C, este exemplo e os próximos funcionam em qualquer uma dessas linguagens de programação de alto nível. Então aqui nós temos A recebendo um B mais C e depois o D recebendo um A menos E. Como que eu passaria isso aqui? Farei essa tradução de C para instruções em linguagem assembly do MIPS, né? Ou seja, isso é feito por quem? Pelo compilador. Então mostra o código do MIPS produzido por um compilador, baseado nessas 2 sequências aqui de código. Nós teremos o seguinte, né? Uma instrução MIPS, ela opera sobre 2 operandos de origem e coloca o resultado operando de destino, que nós vimos anteriormente. Logo, as 2 instruções simples anteriores são compiladas diretamente nessas 2 instruções do assembly, né? Quais eram então? Então, tenho A que recebe B mais C. Então, aqui eu vou usar o add, que é uma soma, né? Então, tenho A recebendo o conteúdo de B e C. E nós tínhamos aqui uma subtração, né?
Então nós temos aqui a instrução sub, que recebe aqui a diferença, né, entre A e E. A menos E vai ser inserido esse resultado aqui em A. Temos agora o exemplo 2, compilando uma instrução em C complexa no MIPS. Uma instrução tanto complexa contém as 5 variáveis. Então nós temos aqui agora F, G, H, I e J, formando assim essa função, né? Então F que recebe G mais H, subtraindo eu tenho I mais J. O que um compilador C poderia produzir, né, em linguagem assembly da arquitetura MIPS? Eu convido você, nesse momento, a pausar o vídeo e tentar esboçar aí algum rascunho, né? Abre o bloco de notas ou pega um rascunho aí com uma caneta e tenta colocar no papel. Como você acha que isso ficaria baseado no que nós já vimos até agora? Como que ficaria em linguagem assembly essa função aqui, né, desse algoritmo em C? Vamos lá, dá uma pensada aí e depois você continua vendo o vídeo. Bom, a resposta aqui é o seguinte, né? O compilador precisa desmembrar essa instrução em várias instruções assembly, pois somente uma operação é realizada por instrução MIPS em C, né? Então observe que agora que eu tenho o seguinte, né, o código MIPS compilado. Primeiro, nós vamos resolver, né, essa questão de desmembrar. Vamos fazer primeiro G mais H. Então eu pego aqui a instrução add, né? Vou pegar G, somar com H e armazenar em T0. Nossa, mas quem que é esse T0 agora, né? É uma variável temporária, né? T0 que contém então o valor de G mais H. Nossa, mas variável temporária? E se você vir aqui, ó, nessa tabela, você vai observar o seguinte, ó, de T0 até T9, tá? São registradores, né, que possuem na arquitetura MIPS, tá? Então esse T0 até T9 são registradores temporários, tá? Justamente para esse fim da gente armazenar esses valores temporariamente. Então eu vou pegar G e H, armazenar em T0, vou fazer outra soma entre I e J e armazenar em T1, que é outra variável temporária. Feito isso, eu vou fazer agora a subtração, dado que eu tenho esses dois valores aqui. Vou fazer a subtração de T0, né? T0 que quer dizer G mais H, e T1 que quer dizer I mais J. Então eu vou fazer a subtração entre eles e armazenar o resultado em F. Pronto. Cumprimos assim essa função, né? Observe que nós tínhamos uma sequência de código e foi transformado em 3 instruções, né? Por isso que a gente não pode, ao observar um código fonte, né, que tem ali algumas linhas de código, interpretar que aquelas linhas de código do código fonte necessariamente são iguais ao número de instrução que vai ser resultado, né, que vai ter como resultado após o processo de compilação do seu código, certo? Próxima aula nós vamos falar sobre operandos do hardware do computador. Até lá!